noite, Gama. Vamos começar então com o primeiro bloco, não é? Que é a corrida à liderança do MPLA. Começamos pelo tema que domina a política em Angola, a subcomissão das candidaturas para o nono congresso do MPLA anunciou esta sexta-feira que João Lourenço já é oficialmente candidato à sua própria substituição na liderança do partido, que este congresso que vai acontecer em dezembro. José, o que significa na prática, não é? O João Lourenço, não é? Que é líder do partido e finalmente, depois de tantas polêmicas, alguns pré-candidatos ou que pretendem ser candidatos, terem feito grandes pronunciamentos, mesmo assim, João Lourenço avança a sua própria substituição. O que é que isto significa na prática? Bom, a ideia... Há um processo de candidatura do presidente Lourenço que é aberto pelo MPLA, que vai até setembro. Quando ele já vem anunciar que a candidatura do João Lourenço foi aprovada, quer dizer que ele está apto para concorrer à liderança do MPLA. Mas mesmo assim, nós entendemos que deveriam deveria haver transparência e apresentar um relatório e provar às pessoas como é que ele foi aprovado. Porque o que nos parece há aqui uma agenda para acelerar este processo de candidatura, cumpriu a etapa de submeter as assinaturas no espaço de 24 horas. Agora foi nesta fase que já validaram, quer dizer, o presidente João Lourenço já fica aqui aprovado e agora o próximo passo serão os outros. Os outros ainda têm muito tempo, que vai até setembro, e o presidente Lourenço, ao se acelerar, é para mostrar que é organizado, que se preparou com antecedência, que é para depois poderem chumbar os outros. Chumbar o Gino, chumbar o Venâncio, chumbar o Zé Carlos, porque a tendência é esta. Porque todo o pronunciamento que o MPLA está a apresentar, aquilo é de que vão usar todos os meios para travar o general Higino Carneiro. Travar o Higino Carneiro. Exatamente. Mas também o Gino é uma candidatura que está forte e ele tem aqui um elemento. O Higino foi durante 3 vezes secretário provincial do MPLA em Luanda, no Quando Cubango, no Kwanza Sul. Os requisitos para ser candidato à presidência do MPLA não se diferem muito para o primeiro secretário do partido. O que é que isso quer dizer? Se o Higino foi 3 vezes secretário provincial do MPLA, quer dizer que ele já foi aprovado no passado para uma disputa interna. Quer dizer que ele reúne os requisitos para essa disputa, para essa corrida. Quer dizer que não vão poder avaliar pela negativa e lhe dar um chumbo ao ser avaliado quanto à sua militância e os seus deveres de militante. Agora, o que vai diferenciar entre primeiro secretário provincial e presidente do partido vai estar no número de assinaturas. Okay. Ele só poderá ser chumbado pelo número de assinaturas. Podem atacar também na idoneidade. Fabricou-se um processo contra ele, dizer isso aí dos processos da PGR, mas o Higino tem prova contrário, é inocente. Sim, porque a propósito mesmo deste... A propósito deste processo que se reabriu no tribunal, ou melhor, na PGR, não é? A PGR reabriu um caso que já foi arquivado. O advogado Sérgio Raimundo, numa entrevista ou no debate que ele teve aqui com Joaquim Jaime, ele disse perentoriamente, porque ele esteve a defender o Higino neste processo,
Ele disse perentoriamente aquilo não tem, é nano, não tem pernas para andar. Portanto, aqui podemos já, digamos assim, estar seguros que Higino não A vai ir questão para. não é não ter pernas para andar. Ele pode não ter pernas para andar como processo, mas Ok. o MPLA vai aproveitar aquilo para atacar a idoneidade do senhor. Hum, Né? Mas, ao mesmo tempo, se usarem aquilo para atacar a imagem do Higino, uhum, também poderia-se usar aquilo para atacar o João Lourenço, porque os fundos que o Higino usou quando foi governador de Luanda, ou melhor, essas carrinhas, serviram para quê? Para apoiar a campanha de João Lourenço. Então, nesse caso, penalizaria-se o que usou e o que beneficiou. hum, Se for para hum. atacar, sim, porque os partidos, a lei dos partidos políticos proíbe o uso de fundos públicos para apoiar, ou melhor, que não sejam fundos públicos de canais impróprios para apoiar candidaturas. Portanto, Então, aqui o nesse caso, beneficiário, Gama, permita-me só, aqui neste caso, se formos ver na lógica, o beneficiário é o presidente João Lourenço, mas quem faz o uso destes fundos impropriamente é o Higino Carneiro. Portanto, os sim, dois deviam ser exatamente, arrolados neste caso. exatamente, porque o presidente Lourenço era vice-presidente do MPLA. Foi informado das operações que estavam a fazer. E isso é público. Se achou que o outro estava a cometer irregularidades, por que não o travou? Permitiu que aquilo fosse usado para o Uhum. benefício da sua campanha. E Então, sem se assim esquecer, for, sem como? esquecer, Gama, sem esquecer que na altura Luanda era o bastião do MPLA. Portanto, o Bom, João Lourenço, querer ou não, estava informado que aqueles fundos iriam ser utilizados para aquela finalidade. sim, porque o primeiro secretário, naquela altura, quem estava a conduzir tudo já não era Zé Eduardo, era o vice-presidente do MPLA, João Lourenço. Hum, E isso é público, que o João Lourenço foi informado do que se estava a passar. hum. Ele sabia, mas não travou o outro. Então, se for para atacar aí, que os dois sejam penalizados. O que usou e o que o beneficiou. Agora, Gama, esta é uma das táticas que a máquina de João Lourenço está a utilizar para travar o Higino Carneiro. Mas uma outra coisa que estamos a observar é aquilo que também eu fiz aqui uma entrevista exclusiva ao engenheiro Antônio Venâncio, do qual estamos a verificar que, e parece que os critérios do MPLA recomendam isto. O presidente João Lourenço, nesta fase, está a concentrar, não é? Está a centralizar o poder. Ele, enquanto presidente do partido, ao mesmo tempo é presidente da comissão preparatória para o nono Congresso. Agora, ele sendo presidente da comissão preparatória, aparece também como um pré-candidato à sua sucessão. Aqui ele devia abdicar a função de presidir a comissão preparatória, devia deixar isso com a vice-presidente. Qual é a tua análise nesse aspecto? É centralização do poder? Desta forma, ele consegue controlar melhor, manipular tudo, estar informado a 100%? O porquê que ele continua a ter todo o poder concentrado? Podia muito bem delegar a vice-presidente. Qual é a tua opinião, Gama? Sim, poderia delegar a vice-presidência também. Delegar não, o que ele podia fazer, desde o momento em que ele é candidato ou pré-candidato, desde o momento em que ele o Congresso foi convocado, ele deveria entrar num quadro de gestão, de uma liderança de gestão, e passar a ter certas limitações para ter um processo isento. Então, há responsabilidades que ele tem aí, que ele deveria sair. Mas os estatutos do MPLA, se não me engano, eles dizem que o presidente, ele não pode estar à frente dos órgãos de eleição ou dos órgãos de candidatura, mas há
há uma comissão, acho que é a preparatória do Congresso, que ele pode estar à frente, mas cessa em caso dele participar como candidato, no ato como candidato. Então, quer dizer que se ele é candidato, deve cessar, sim senhora, poderia passar para vice-presidente. Podia fazer Porque isso. ou ele está à espera no momento em que os outros candidatos, ou melhor, até outubro, Uhum, só a partir de outubro é que ele vai depois abdicar a função de coordenador da comissão preparatória. Porque se hoje, sexta-feira, a subcomissão já o declara como candidato, uhum, porque, digamos assim, o dossiê dele está conforme. Uma vez estando conforme, foi declarado candidato, ele já a partir de amanhã já não pode mais coordenar a comissão preparatória. uhum. Sim, não pode. Agora, o que é que nós vamos ver nos próximos momentos? A propósito, Higino Carneiro apresentou um pedido de impugnação, não sei se devemos mesmo, porque todos os jornais estão a escrever assim. Higino Carneiro apresentou um pedido de impugnação da candidatura de João Lourenço, alegando irregularidades por parte da equipa de campanha do atual presidente do MPLA e pediu ainda uma auditoria independente aos ficheiros entregues à subcomissão. Eh, Será que esta solicitação de Gino Carneiro tem um peso jurídico estatutário? Eh, o que é que vai acontecer? Porque já vimos também ali a comissão preparatória já deu uma resposta através do porta-voz. Gam. Sim, os estatutos do MPLA, no seu artigo 33, diz que, e é um artigo que fala em impugnação. Embora que quando nós ouvimos falar o termo impugnação, nós vamos pensar logo no que aconteceu com a UNITA e vamos pensar logo num recurso ao Tribunal Constitucional. Mas neste caso, quando ele fala de impugnação, o artigo diz que em qualquer, deixa-me ler aqui, diz que todos os atos praticados por um órgão do partido podem ser impugnados quando não se conformam com os estatutos, com os programas e com os regulamentos, devendo a ação ser intentada. Isso quer dizer, e ele fala aqui que deve ser intentada por reclamação junto ao órgão, o autor do ato, no prazo de 8 dias a contar com a data de conhecimento da prática do ato reprovável. Quer dizer que quem notar que há aqui uma irregularidade que não se conforma com os estatutos deve apresentar uma contestação no órgão da subcomissão de mandatos, nos órgãos internos do partido. E foi justamente isso que o Gino Carneiro fez. Ela, no dia 25 de maio, ela apresentou uma reclamação internamente sobre as violações que estavam a acontecer. Por exemplo, o breu político não está a ser neutro, deveria ter uma posição, não está a ser neutro, está a violar o princípio de igualdade de tratamento, apoiando uma única candidatura, não deve apoiar candidatura alguma. Fez maratonas, comícios em todo o país, ou maratonas de apoio a uma candidatura. Quando se fazem essas atividades, é fundos que se gastam, toda a máquina do partido fica à disposição daquele ato. Quer dizer que, desde o Congresso até aqui, usou-se fundos do partido para apoiar uma única candidatura. Quer dizer que cometeu-se aqui violações. E ele apresentou isso ao órgão do partido, que veio reagir por via do seu porta-voz Esteves Hilários, e estes Hum. praticamente, se nós ouvirmos bem, prestamos atenção do que Esteves Hilários diz, eles rejeitam, acham que estão a cometer, acham que estão a fazer bem, que os estatutos não proíbe o BP de fazer apoios ou de manifestar apoio a ninguém. Mesmo que os estatutos não proíbem, mas a Angola tem uma lei máxima, que é a Constituição, e os partidos, para além da Constituição, têm uma lei dos partidos políticos que eles devem representar. Quer dizer que há uma hierarquia jurídica, uma hierarquia em termos de leis que precisam ser respeitadas. Mesmo que os estatutos não estão a dizer isso, mas a Constituição defende
de Angola o direito de tratamento igual. Os partidos políticos também têm essa mesma defesa. Então, aqui está-se a violar leis, as leis da República de Angola. Então, é isso que o Gino foi reclamar, e ele fez muito bem, porque se não for atendido, ele pode depois pegar todas essas evidências, essas correspondências, e levar ao Tribunal Constitucional para impugnar mais tarde este Congresso do MPLA. É assim que Portanto, deve ser. aí ele irá subir a uma categoria superior, a um grau superior, se não for atendido. Querias acrescentar algo, né, a Gama? Estava a ver que estavas a acrescentar algo. Sim, se ele não... Ele, antes de ir para o Tribunal Constitucional, deve apresentar estas reclamações. Ou melhor, deve ter o registro dessas reclamações, que é para depois levar ao Tribunal, e o Tribunal é que decide se o Bureau Político está certo ou não. Eu penso que o Bureau Político, ao agir dessa forma, caiu na isca do general Higino Carneiro, né? Gama, aqui... No fundo, o Higino Carneiro, se calhar, não esperava recuo ou reparação do Bureau Político. Ele precisava só mesmo dar resposta. Então, Gama, aqui o jogo também começa a ficar bonito. Sim, se bem que o Hilário apresentou, não sei se tem comunicado, mas ele falou por vídeo. O tribunal amanhã também pode dizer que é prova documental, né? Que o Bureau Político falou isso, carimbada, etc. Né? Senão podem dizer, não, aquilo foi só uma posição do porta-voz, falou no momento dele... Não, temos aqui o comunicado, fizemos o extrato onde ele, no comunicado, responde a esta missiva do Higino Carneiro. Vamos ouvir, e ele fala em nome da comissão preparatória. Mas vamos embora. Vamos à fala do porta-voz do MPLA. A Comissão Nacional Preparatória do 9º Congresso Ordinário do MPLA recebeu em sede de recurso hierárquico uma missiva do camarada Francisco Higino Lopes Carneiro e recomendou, nesta ocasião, o seu secretariado executivo a dar tratamento à matéria. Entretanto, esclarece o seguinte. Primeiro, o MPLA é um partido com uma longa trajetória histórica e rege-se pelos seus estatutos, aprovados no seu 8º Congresso Extraordinário e publicados no Diário da República, terceira série, número 101, de 3 de junho de 2025, nos termos da Constituição da República de Angola e da Lei dos Partidos Políticos. Segundo, a Comissão Nacional Preparatória está informada pela Subcomissão de Candidaturas que apenas um militante do partido formalizou a sua candidatura, nomeadamente o camarada João Manuel Gonçalves Lourenço, estando a mesma a merecer o devido tratamento. Terceiro, o exercício regular das atribuições e competências pelos órgãos e organismos do partido aos mais variados níveis não pode ser confundido com tratamento desigual a quem apenas manifestou uma vontade sem sequer ter formalizado tal pretensão com a entrega junto da subcomissão competente em razão da matéria os respectivos documentos pressupostos da candidatura. Quarto, a condução do processo eletivo interno no MPLA é dirigida pelos órgãos em funções nos termos do disposto nos artigos 59 e 77, ambos dos estatutos do partido, não havendo por isso qualquer incompatibilidade na permanência em funções dos órgãos cessantes até a eleição definitiva dos novos órgãos. Quinto, a Comissão Nacional Preparatória estranha que alguém que aspire ser presidente do MPLA não saiba que os órgãos e organismos da direção do partido funcionam na sua plenitude de atribuições e competências até que sejam substituídos por novos órgãos eleitos regularmente no Congresso subsequente. Sexto, assim sendo, entende a Comissão Nacional Preparatória do 9º Congresso Ordinário do MPLA que os órgãos e organismos do MPLA, as suas organizações sociais, podem e devem desenvolver as suas atividades com normalidade e sem qualquer impedimento,
podendo manifestar a todo tempo apoio ao MPLA e ao seu líder em funções. MPLA, compromisso com o povo, confiança no futuro, paz, trabalho e liberdade, a luta continua, a vitória é certa. Portanto, Gama, aqui parece que existe um problema de interpretação dos próprios estatutos. Aqui vai ter um grande bagar, porque observando nesta comunicação, não sei se é isto que também viste, quando fala, respondendo sobre os órgãos que não devem ser substituídos, devem continuar na sua função até a eleição de novos órgãos. Gama, aqui há duas coisas. Tem a comissão preparatória, que não é necessariamente os órgãos e organismos eleitos no Congresso passado, porque a comissão preparatória pode ser constituída por indivíduos que fazem parte do Comitê Central. Por exemplo, Job Capapinha faz parte desta comissão. Agora, aí eu vi uma interpretação meio equivocada. Não sei, Gama, o que é que viste neste comunicado? Foi um comunicado altamente político, com discurso, um discurso desnecessário. Há uma máxima que Savimbi dizia que o mais importante não é o que o outro diz, mas o que o outro não quis dizer, o que o teu interlocutor não quis dizer. E aí, se nós desmontarmos o que o Esteves Hilário não quis dizer, é que eles têm dificuldades em aceitar a candidatura do general Higino e que provavelmente não vão aceitar, vão usar todas as armas para rejeitar. E estão a fazer uma interpretação de conveniência. Os estatutos dizem uma coisa, a lei as leis da República de Angola dizem outra coisa, e ele está a dar um outro entendimento propositadamente, e ainda por cima está a querer passar um certificado de desconhecimento ao general Higino quando diz alguém que quer ser presidente, etc., não sabe das coisas, que é completamente... que é algo atípico. Quer dizer, esse discurso até é de hostilização. A direção do MPLA, o Poder Político, está a hostilizar o Higino Carneiro. Nem na leitura do documento eles foram parciais. Queria dizer imparciais. Imparciais. Sim, foram... Porque estando eles numa fase, eles sendo comissão preparatória, estão a ir para um congresso, é um partido que tem mais de 5 milhões de inscritos, como se diz, como se comunica. Portanto, há militantes que fazem um percurso com o partido já há tantos anos, como o caso do engenheiro Venâncio, 50 anos de militância. É uma pessoa formada, uma pessoa competente, uma pessoa que trabalhou, uma pessoa que conhece bem a vida do partido. Que tal? Este indivíduo não pode concorrer a presidente do partido. É muito complicado. Mas agora, a pergunta que segue é a seguinte, Gama. Que precedente é que isto cria dentro do MPLA, que está habituado a ser um partido de coesão de fachada? Este posicionamento do Higino Carneiro, não é, de impugnar a candidatura de um outro concorrente, e também esta rigidez. Que precedentes é que isto cria para o próprio MPLA? Isto é atrasar problemas do futuro. As pessoas, os militantes, aquilo que eles não vão poder fazer agora em termos de reação, tomar por medo do presidente Lourenço, vão fazer mais tarde. Quer dizer que o próximo presidente do MPLA, quando tomar iniciativas ou atitudes deste cariz, os militantes vão travá-lo, porque já vão vir
com esta fúria que eles engoliram deste passivo que o presidente Lourenço está a criar e vão usar mais tarde. Dizer, não, o GES fez isso, Lourenço já fez isso, você agora aqui não. Não vão permitir que o outro presidente do Partido Futuro, a corrente, o MPLA, eles vão levantar, vão pôr o pé no chão. Lourenço está a fazer isso agora porque tem poderes. Quem reclamar é expulso, pode ser reprimido, pode ser sancionado. Então, nesse momento, há um medo. Mas quando ele sair do poder, esse medo sai e as pessoas vão começar a se revelar. Mas agora, Gama, Higino Carneiro não está de braços cruzados e toda vez que ele faz uma comunicação, ele está a vir com comunicações muito fortes que engajam. Por exemplo, esta última que ele saiu e que está muito forte nas redes sociais, não é? Que afirma que essa mensagem afirma o seguinte: unir é mais difícil que dividir, dizendo ter optado pelo caminho da união. Portanto, aqui há uma contradição. Falar de união enquanto se impugna a candidatura do líder é coerência ou estratégia de posicionamento, esta do Higino Carneiro? O Higino entrou por uma luta que já não tem saída. Porque se ele desiste agora, mata o seu futuro. E ele não quer morrer politicamente agora. Então ele tem de ir até onde der para ver onde é que vai resistir a sua sobrevivência. Porque se ele desiste agora, mais à frente o João Lourenço lhe tira do Comitê Central, porque fez uma afronta, né, uma afronta que os estatutos até permitem. E se ele vai à frente, então ele tem que ir à frente, porque mais à frente ele ainda tem surpresas. Porque quando chegar, nesse momento, o MPLA está com duas alas, né? Uma ala de João Lourenço e uma ala que estava à procura de um líder de liderança, aparece o Higino Carneiro à frente, e essa ala vai apoiar o Higino Carneiro. Pode não apoiar abertamente, mas vai torcer pelo general Higino Carneiro. E o João Lourenço, quando sair do poder, quando sair, mesmo depois de 2027, esta ala vai querer uma liderança. Vão novamente seguir o Higino Carneiro, que é a pessoa que deu peito à bala. Então ele tem uma responsabilidade agora antes do Congresso e para depois do Congresso. Então ele não pode desistir porque tem ainda uma missão para o depois do Congresso, que ele vai poder, porque depois as pessoas vão estar agitadas e vão precisar de uma voz de mando, de uma voz de liderança que ouvem. E quem nesse momento os militantes estão a ouvir é o Higino Carneiro. Não é que não ouçam o presidente Lourenço, mas mais à frente estão saturados com Lourenço, mais à frente não vão mais querer saber dele, não vão querer ouvi-lo, mas vão precisar de uma voz de mando e dizer, não, é nosso presidente, independentemente do que aconteceu, temos que ouvir, temos que respeitar e etc. Portanto, Gama, se eu entendi, as pessoas neste momento estão cansadas de João Lourenço. Isto já é sabido, existe essa percepção. Mas não está fácil. Não está fácil os militantes exprimirem-se livremente, se apoiam o Higino ou continuam a apoiar o João Lourenço. Mas agora, as pessoas estão no silêncio, mas estão a olhar para o Higino Carneiro, porque é como, não sei se posso azardar de dizer isso, Gama, tenta me responder, não é? Será que a imagem de João Lourenço já está mesmo desgastada dentro do partido? Será que está desgastada ou o João Lourenço, em todo caso, todas as balas que ele está a apanhar, ele tem um antibala forte e também é por isso que ele está a avançar e depois os que estavam envergonhados vão voltar a apoiar livremente, sem serem coagidos? Não, nesse momento ninguém
vai apoiar abertamente o general Higino Carneiro, abertamente, vir a público, porque as pessoas têm medo, as pessoas ocupam cargos, há pessoas que estão no Comitê Central, há pessoas que estão no BP, há pessoas que estão no Comitê Provincial, e fazer isso depois é perseguido, né? Porque já criou-se um clima de intimidação aos militantes, já criou-se um estado de opinião de que apoiar a candidatura do Higino Carneiro é errado. Né? Então, o que vai acontecer, os militantes não vão falar nada, vão manter-se em silêncio, mas quando chegar, vão esperar o momento certo para começarem a reagir. E o momento certo qual é? Vão deixar os João Lourenço fazer tudo o que bem entender, e depois vão tomar posição. Mas agora, Gama, saltando para a legitimidade do nono Congresso, estamos a ver uma equipa dos outros amigos do Higino Carneiro, não é? Dos outros amigos do Higino Carneiro, respectivamente, Carlos Almeida, Antônio Venâncio, todos eles estão muito críticos aos procedimentos. Isto poderá levar este Congresso a ser impugnado caso não se façam reparações imediatas daqui até outubro? Até outubro, o presidente Lourenço ainda é o presidente da República, é o presidente do partido, é o chefe de Estado. Então, nenhuma instituição teria força para impugnar esse Congresso do MPLA ou de ir contra o líder. Só poderão fazer isso mais tarde, quando ele deixar de ter o controle do Estado angolano. Mas enquanto isso não, tudo o que ele quiser fazer, vão aceitar. Mas agora, Gama, vendo este posicionamento dos outros dois, juntamente com o Higino Carneiro, estamos agora a ver, porque primeiro estavam todos no silêncio, não se sabia o posicionamento, mas existe coalição, não existe. Os outros que parecem ser um pouco mais fracos que o Higino Carneiro, estamos aqui a ver uma formação de uma frente comum de contestatários dentro do partido, dentro do MPLA. Será que podemos já começar a dizer isso, que estes três estão a fazer barricadas e estão a criar essas duas alas, e a ala de Higino começa a se reforçar com esses dois também no mesmo posicionamento do Higino? Não, vai ter nesse momento duas alas. Uma ala que vai ser pela continuidade e outra pela descontinuidade do presidente Lourenço. Uma ala que quer abertura democrática e outra ala que não vai querer abertura democrática. A que quer abertura democrática é a maioria. O que a direção presente está a fazer, o cessante, não é de abertura democrática. Tentou promover, fez alguns exercícios de abertura que é para múltiplas candidaturas, mas depois, quando fomos ver, era um bolo envenenado, ele fechou. Então, todos querem esta abertura, né? Então, quem quer abertura democrática vai apoiar quem? Higino Carneiro ou um outro candidato, mas desde que este candidato não seja o senhor presidente João Lourenço. Mas agora, Gama, da forma que as coisas estão a correr, não é? Qual é o risco? Qual é o risco real que existe de uma fratura interna? E se o Congresso for de facto impugnado, que cenário teremos para o futuro? Se o Congresso for impugnado. E também, se possível, poderá haver cisão, se poderá haver mesmo uma ruptura interna. Em 77 chamaram fraccionismo, mas nos tempos de hoje o fraccionismo já perdeu força. Mas haverá fratura em todo o caso. Haverá fratura. Já disseste que existem já dois blocos, mas esses dois blocos vão se tornar ainda mais fortes. Os blocos não é de se gladiarem. Em 77 era diferente. Tu tinhas uma população
militarizada, muito militarizada. As pessoas tinham armas em casa. Tu com a tua arma podias ir lutar, atacar o outro. Tinhas isso. Não havia leis a serem respeitadas. A autoridade máxima era o presidente. Hoje o contexto é diferente. Hoje tu não podes ir pegar e lutar contra outro, até porque estamos numa fase de tecnologia avançada, que és filmado, né? És filmado, vais ir lutar contra o outro, vais ser filmado, vão-te apanhar, mesmo se não for a justiça, alguém vai filmar, vai te pôr nas redes sociais, os teus filhos vão ver, é uma vergonha para ti. Então, hoje ninguém mais, esse brilho político aí, tem jovens, tem mais velho, nenhum mais velho vai sair mais na rua para ir lutar. Em 67 eram todos jovens, Nito Alves tinha 32 anos, Zé Van Dunen também estava nessa faixa etária, Cita Valles tinha 28, ainda eram jovens, tinham força. É a classe dos Tanais Neutro, o Francisco Teixeira, né? E O mesmo Mena Fundualas. aquela era uma geração nacionalista que morria pela pátria. Hoje, não. Hoje tens grupos de pessoas. Se fores para a rua, algo que vai. É o melhor, se ele for para a rua e fazer algo que atenta contra a vida dele, ele pensa duas vezes. Hoje os moços, hoje os jovens têm filhos, qualquer coisa que ele for a fazer, a primeira coisa, ele vai pensar no filho. Viste o Tanais no outro dia fez um vídeo a reclamar algo sobre o Ministério do Interior e ele no fim faz um pedido, ele diz: vocês me prendem toda hora, mas vocês não cuidam dos meus filhos. Ok. Então, o ponto fraco dele são os filhos. Os filhos. Aliás, de qualquer homem que ama a sua família, o ponto fraco vai ser os filhos, vão ser os filhos. Se toca nos seus filhos, ele tocou nele, né? É como Mas agora, Gama, sobre a possível impugnação do Congresso, hipotizemos, não é? Hipotizemos que o Congresso possa ser impugnado. Que cenário é que poderíamos ter deste MPLA? Sabes, o ano passado, melindrosamente, as pessoas já começavam a falar: pá, este MPLA possivelmente pode se frantumar. Poderá haver dissidentes que não vão abandonar a linha ideológica, mas vão criar um outro grupo político e por aí fora. Se houver esta impugnação deste Congresso, poderemos ver este cenário, ou João Lourenço continuará a ser o presidente do partido, porque uma vez impugnado, o João Lourenço vai continuar a ser presidente para convocar outro Congresso. Que cenário teremos, Gama? Se for impugnado, né? Se for impugnado, mandam fazer um outro Congresso e ele continua no partido, mas com uma diferença, já não será chefe de Estado, né? E aí ele já não será chefe de Estado e não sendo chefe de Estado está vulnerável. Vamos ter, se for o MPLA o vencedor das eleições, ele vai estar num quadro em que o próximo presidente vai também querer assumir a liderança do partido. Ou melhor, a liderança do país fica com o João Lourenço, não vai querer e pode incentivar essa destituição de João Lourenço. E ele aí concorrer num congresso a ser refeito, ele aí concorrer no mesmo pé de igualdade que os outros, não teria assim muita força para avançar. Mas iria requerer fundos. Gama, aqui nós estamos a ver que João Lourenço está a pretender conservar o poder do MPLA para ser ele a indicar o putativo candidato a presidente da República. Pois, no caso, porque eu já tentei pôr esta equação, mas não fiquei satisfeito pela resposta que me foi dada antes, e é por isso que eu te estou a recolocar isso, e insisto,
Se ele está a procurar manter o poder do MPLA e este congresso for impugnado, significa dizer, ele continua presidente do partido, não vai haver tempo para convocar imediatamente um outro congresso, então vão para as eleições. Significa que João Lourenço terá o campo aberto para indicar o seu putativo candidato a presidente da República. Não vejo que talvez ele está mesmo a querer ir para ali, por isso que estamos aqui a ver essas irregularidades. Ele está a provocar para que este Congresso seja impugnado? Ele se calhar não está vendo essa perspectiva. Não está vendo essa perspectiva. Eu penso que ele está a ver que ele é que manda, ele tem o poder e todas as estruturas do poder vão fazer aquilo conforme ele quer e conforme ele vai querer. Uhum. Ele Ok. Então ele vai avançar. Então vai esquecer-se que eu acho que ele não está a ver que depois de 2027 o poder vai estar nas mãos de outras pessoas, vai ficar vulnerável e podem lhe impugnar mesmo o Congresso. Voltando para o Higino Carneiro, tem aqui um dado muito interessante e também, mais uma vez, até isso não digo passo publicidade, porque o Benhaja é irmão fidedigno do Clube Capa, né? Tem esta notícia no Clube Capa de que existe uma fundação da família de Higino Carneiro que ela foi fundada há bastante tempo, mas só foi registado, penso, o ano passado, e agora voltou à tona. Politicamente, que leitura se faz? A criação desta fundação já há tempo, mas volta à rebalta agora. É a construção de uma plataforma de influência para a campanha eleitoral de Higino Carneiro, essa fundação? Não, essa fundação, na verdade, ela arranca em 2014, chama-se Fundação Maria Carolina. Maria Carolina, e veja que, fugindo um pouco, disse que o Higino Carneiro e a Carolina Cerqueira têm uma ligação quase que de primos, etc., né? E a Carolina disse que é xará da mãe de Higino Carneiro, né? A mãe de Higino Carneiro é Maria Carolina. Então, pronto. Essa fundação foi criada em 2014, mas o que acontece em Angola? A pessoa vai constituir uma fundação ou ONG, mas ela fica a funcionar, eles dão um papel que a pessoa pode começar a já operar com ela, né? Mas o registro final pode só sair daqui, pronto, aí aquelas burocracias, pode só daqui sair há um ano, meses, sei lá quanto, e deste do Higino só saiu em agosto de 2025, essa fundação em nome da mãe. Quer dizer que levou aí 11 anos para ser reconhecida. Para o credencial sair. Sim, então isso quer dizer que quando a família criou essa associação, não pensavam em candidaturas para o MPLA. Então não se faz cruzamento. E uma ONG muito ativa, esteve a fazer também ali doações em Benguela, participam muito, estão sediados no Calulo e fazem muitas ações sociais. Tem ajudado muitos angolanos